Oi! Hoje então vamos dar início de fato ao primeiro assunto da nossa série, os mistérios das almas. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as almas gêmeas, tá? Mas para falar sobre almas gêmeas, a gente tem que partir de alguns princípios. E um deles é Platão, vocês devem conhecer, né? O filósofo que trouxe a ideia de que o corpo que habitamos hoje, ele era duplicado, né? Porém com uma única alma. E ali então era onde existia a perfeição, tá? Dado um determinado momento, esses homens perfeitos, eles desafiaram os deuses, provocando a fúria deles. E esses deuses então acabaram castigando esses homens, dividindo eles ao meio. Foi daí que surgiu a lenda de que hoje todos nós estamos aqui em busca de nossa metade, nossa cara metade, nossa alma gêmea, né? Existe também o princípio da Cabala, né? Que defende a hipótese de que quando nossa alma foi criada, junto dela foi criada outra alma. Então, a nossa alma gêmea, em algumas vezes, né, que é a nossa alma gêmea, em algumas vezes, até mesmo foram criadas mais de uma alma gêmea, né? Em algumas situações existem 2, 3, 4, até mais almas gêmeas, tá? Essa alma chamada de gêmea, ela tem o intuito de equilibrar o nosso universo cósmico e não de completar o nosso ser, né? Nós somos seres que nós já nascemos completos, né? E a alma gêmea, então, ela vem para equilibrar o nosso universo cósmico, tá? E não completar, como é o que todo mundo fala, minha cara metade, meu complemento, né? Isso é uma ideia um pouco equivocada, tá? Então, a alma gêmea vem para equilibrar e não para completar, certo? Então, de uma só alma criada se originam dois ou mais corpos diferentes, que mais tarde se reencontram para se equilibrarem, entendeu? Esses corpos, na maioria das vezes, eles chegam à Terra em diferentes tempos, até mesmo locais diferentes, níveis evolutivos diferentes, tá? Agora, o ponto em comum é a evolução espiritual. E relacionamentos amorosos fazem parte da evolução espiritual. Na verdade, as lições mais valiosas que nós aprendemos aqui partem de relacionamentos amorosos. Eu já expliquei para vocês no vídeo anterior, né, aquele vídeo tirando dúvidas, que nem sempre a nossa alma gêmea, ela encarna aqui, né, na Terra, ela encarna aqui com um tipo físico que geralmente nos atrai, ou com características psicológicas até bem distintas das nossas. Na maioria das vezes, até completamente opostas ao que a gente defende, entende? Justamente porque a lição que nós temos que aprender é desenvolver o amor puro e verdadeiro, sem preconceito, sem defesas, tá? Inclusive amar o defeito do próximo. E é muito difícil não amar a nossa alma gêmea, ainda com todas essas diferenças, né? E como disse, com tantos fatores, né, que nos desagradam. Então, é desse modo que aprendemos a primeira lição, que é amar pura e simplesmente a outra alma, independente do físico, das ideias, dos comportamentos que ela tenha, né? Os defeitos, eles deixam de ter importância. Por isso que as relações entre almas gêmeas são geralmente um desafio pra gente, tá? E quando esse encontro acontece, né? Como é que acontece? O que rola, né? Como é que eu sei? Como é que eu não sei? Enfim, como diferenciar, né? Então, assim, esse encontro de almas gêmeas acontece de várias maneiras, né? Mas sempre em momentos chaves da nossa vida. Que mais pra frente até a gente... aquelas situações que a gente fala assim, foi uma ironia do destino, um acaso do destino, a pessoa ter entrado na minha vida, porque resolveu tal coisa, solucionou tal coisa, me ajudou em tal coisa, né? Então, assim, sempre é um momento chave da nossa vida que essa alma gêmea, ela cai ali no nosso colo, né? Às vezes, nesses encontros, né, um jeito da gente também conseguir diferenciar e identificar, né,
nesses encontros pode acontecer do quê? De a conversa focar em acontecimentos do passado de vocês, né? Por exemplo, você está conversando ali com uma pessoa e você acabou de conhecer e de repente vocês só falam da infância, da adolescência, da juventude, só de situações passadas, né? Se começa então nessa conversa a observar que às vezes datas e locais eles geralmente se cruzam, porém vocês não se cruzaram nessas datas e nesses locais, entende? Mas as situações aconteceram ali na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo local, enfim. Por exemplo, uma outra coisa, datas de aniversários, né? Não só entre as duas almas gêmeas terem datas semelhantes, mas às vezes os parentes, pai, mãe, irmãos, têm datas que coincidem, né? Isso também pode acontecer, tá? Outro fator, outro fato também que é muito comum de acontecer é que as almas gêmeas, ao se encontrarem, né, geralmente elas podem estar vivendo em outros relacionamentos, ou que a família, por exemplo, se oponha rigorosamente à união dessas almas. Às vezes os amigos se opõem também de uma forma assim absurda, até estranha, sabe? Então, enfim, os desafios, né? Existem desafios e mais desafios a serem superados, né? Que permeiam ali o encontro entre almas gêmeas. Agora, o que mais dificulta a consolidação do encontro de almas gêmeas é a diferença evolutiva de cada uma dessas almas. Uma delas, por exemplo, né, uma das pessoas ali, elas podem ainda não estar pronta para viver o amor nessa frequência de alma gêmea, né, com essa intensidade do amor absoluto. E na maioria das vezes é onde vai acontecer o adiamento da união, né? Porque os outros obstáculos, os outros desafios são mais fáceis de serem contornados, de serem superados, né? Mas quando se trata de uma evolução espiritual, o buraco é mais embaixo. Então, essa é a lição mais difícil de aprender, né? Ou melhor, de aceitar, né? Porque uma parte, a que está mais evoluída, ela tem a certeza do felizes para sempre. Ela tem a certeza do vamos ficar junto, mas a outra não, né? Níveis diferentes ali de evolução. E aí é complicado, porque estar separada dessa alma dói demais. Dói mais do que qualquer outra dor já experimentada, entende? É até mesmo difícil de explicar essa dor, porque é uma dor sentida na alma, sabe? Não é uma dor que se traduz verbalmente. É uma dor muito intensa e uma dor difícil de explicar, essa separação, né? A impossibilidade dessa separação. E sobre essa dor, a gente também não pode esquecer, eu preciso falar para vocês, que é sentido pelas duas almas, tá? Então, na verdade, tudo, né? Não só a dor, né? Mas a alegria também, né? Os sentimentos bons, mas principalmente a dor, ela é sentida pelas duas pessoas, né? Tudo que uma alma sente, a outra também sente. E é aí também um jeito, né, da gente saber distinguir, por exemplo, um encontro de almas gêmeas, de, por exemplo, uma paixão ou qualquer outro tipo, né, de encontros, de encontro de almas ou encontros amorosos, sabe? É quando os dois sentem a mesma coisa, na maioria das vezes também na mesma intensidade, né? Então, se você sente e a outra parte não sente na mesma intensidade, ou pelo menos muito próxima, né, numa intensidade muito próxima, então não é um encontro de almas gêmeas, né? O encontro de almas gêmeas marca a vida da pessoa de uma tal forma que quando há essa impossibilidade, né, de ficar juntos, nada volta a ser como era antes, sabe? As almas ali, elas vão estar fisicamente impossibilitadas de estar juntos, né? E vão estar separadas. Mas assim, não tem aquela coisa assim, vida que segue. A vida segue, mas ficou um vazio, deixou um buraco, deixou uma ferida aberta ali muito profunda, sabe?
Então, a impossibilidade, né, que o grau evolutivo traz dessas almas gêmeas ficarem juntos é o mais difícil, é a lição mais difícil, né? Porque você precisa aceitar aquela situação. E nós, como seres humanos, tendemos, né, a não aceitar o que faz a gente sofrer, tá? Eu tenho que ressaltar também um ponto importante para vocês, que é que quando existe o desafio, né, então de superar conflitos terrenos, né, dificilmente as partes elas vão fazer corpo mole, sabe? Ou vão ficar colocando desculpas ou obstáculos, né? Muito pelo contrário. A luta para que essa união aconteça, ela é muito maior, sabe? Diferente de quando o obstáculo é evolutivo, sabe? Porque aí tem outros fatores também que vêm a influenciar, tá? Esse conflito, né? Essa dificuldade, entende? Mas os conflitos, os motivos, os obstáculos terrenos, das duas partes vai ter muita luta, sabe? Para que dê certo. Outra coisa também que eu não posso deixar de pontuar aqui para vocês é que assim, nem todas as pessoas elas vão encontrar a alma gêmea, tá? Nessa existência, por exemplo. Muitas vezes uma pessoa ela pode viver inúmeras vidas até que seja permitido a ela esse encontro. Às vezes, a gente tem que apenas encontrar pessoas com as quais a gente vai ter ali ligações kármicas, entende? Que são pessoas ali, né, ligadas karmicamente, que vão vir ao nosso encontro para contribuir com a nossa evolução espiritual, tá? Mas sobre almas kármicas, né, essas ligações kármicas, eu vou falar para vocês, eu vou discutir isso num outro vídeo, tá bom? Então, voltando a falar sobre não encontrar, né, a sua alma gêmea. Mesmo que isso não aconteça, você vai encontrar, então, a alma certa para a necessidade da sua existência atual, né? Uma alma ali que ela vai te auxiliar na sua jornada de evolução espiritual, que pode ser, às vezes, mais importante até do que encontrar a sua alma gêmea, entende? E como que você pode, então, encontrar a sua alma gêmea sem primeiro encontrar você? Né? Então, às vezes, você precisa, numa existência, não encontrar a sua alma gêmea, encontrar outros tipos de almas que vão ali te auxiliar, te encaminhar, te direcionar, fazer você aprender e evoluir em algum aspecto, em algum sentido ali da sua vida, para que numa próxima você possa então estar pronto espiritualmente, né, para encontrar a sua alma gêmea, né? É que infelizmente às vezes você tá pronto e a tua alma gêmea ainda não tá ali no mesmo nível e aí tem um desequilíbriozinho básico, né, e meio triste. Muitos de nós têm a crença de que alguém ou algo fora de nós é que vai nos completar, aquilo que eu falei no começo do vídeo, né, do complemento, da metade. A gente tem uma cultura, né, a gente tem isso enraizado na gente, de que a gente precisa de um outro ou precisa de uma situação para estar completa, né? Quando na verdade nós já somos completos, né? E as almas gêmeas elas nos ajudam a perceber isso, né? Elas vêm para somar, elas vêm abrindo os nossos corações, né? Através do poder do amor. Portanto, todos temos a oportunidade de encontrar almas gêmeas, mas nem sempre nós temos a capacidade, né? Por exemplo, você já experimentou se fazer a seguinte pergunta: como posso entender o que é uma alma gêmea se ainda não tenho um entendimento da alma, né? Ou como posso experimentar o amor incondicional de uma união de almas gêmeas se eu continuo a me odiar ou odiar outras pessoas, né? Então, assim, é buscando esses tipos de respostas que você pode saber se você está ou não também pronta, né, para receber a sua alma gêmea. Claro que eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você precisa ser perfeito, ser super esclarecido espiritualmente, né? Para encontrar a sua alma gêmea. Mas você precisa estar, pelo menos, ativamente passando ali pelo processo, sabe? De evolução espiritual. Nossas mentalidades, a nossa mentalidade, os nossos valores,
eles determinam a nossa realidade, né? Então, se eu tenho uma mentalidade de ser pobre e carente, né? Então, a minha vida emocional vai refletir isso, sabe? Se eu valorizo, se eu valorizo, por exemplo, a fama, o status, o dinheiro, a minha realidade vai refletir isso, seja através do que eu vá ostentar, né? Ou até mesmo através de relacionamentos que eu vou atrair ali para mim, relacionamentos empobrecidos espiritualmente, entende? Então, assim, você pode ou não ter a capacidade de encontrar também, né? A alma gêmea no momento. Não sei, não posso afirmar, né, que seja o seu caso. Eu estou aqui falando genericamente, né? Tentando abraçar aí uma galera maior, tá bom? Então, assim, mas se você tiver bastante confiante, né, de que você tem a capacidade, né, de encontrar a sua alma gêmea, de que você tá nesse processo de evolução, sabe? Então, assim, mantém essa confiança, lógico. Às vezes, a vida ela nos faz esperar, né, por razões além da nossa compreensão, mas razões que são sempre sábias, né, e sempre para o nosso próprio bem, tá? Por outro lado, se você de repente não se sentir, né, se você não sentir a capacidade de encontrar a sua alma gêmea no momento, também não é algo que você vai se desesperar. Como eu disse, às vezes você não tem aqui a missão, né, o acordo ali, não é o momento dessa existência de você encontrar, né, a sua alma gêmea. Outros tipos de almas é que vão entrar ali na tua jornada, ali no teu momento, né? Então não se preocupe também com isso, não torne isso uma obsessão, tá? Como eu já disse, você pode amadurecer através do processo de cultivar o amor próprio, a compreensão, a aceitação. Isso vai abrir portas para muitas possibilidades interessantes na sua vida, né? Não só encontrar a minha alma gêmea, sabe? E assim também, não negligencie, né, a possibilidade de você de repente já ter encontrado a sua alma gêmea, né? Eu conheço muitas pessoas que durante muitos anos estavam completamente alheias ao fato de já terem encontrado a sua alma gêmea. Mas aí o que acontecia? Infelizmente, eles continuavam perseguindo ideias tão inúteis, ideias tão irreais, sabe? Sobre o assunto ou sobre o amor, entende? Que eles ficavam cegos, né? Não enxergavam o que estava ali na cara, ali na frente, não percebia as reações, as situações, sabe? Portanto, então, se lembre sempre, né? Esteja também atenta, assim, de investigar, de repente, se a sua alma gêmea, ela já não está na tua vida agora, bem debaixo do seu nariz. E aí, pensando nisso, né? De como investigar isso, então, eu preparei uma listinha de possíveis situações, né, que envolvem, né, o encontro de almas gêmeas, né? Então, assim, dessa listinha, que é muito básica, né, o que eu fiz, né, só para ter uma ideia ali, lógico. Então, assim, quanto mais situações afirmativas vocês concordarem, né, vocês tiverem ali, maior, lógico, é a chance de você já ter encontrado a sua alma gêmea, tá? Então, vamos lá que eu vou citar aí para vocês essa listinha. O primeiro encontro, ele tá ligado a um acaso estranho, uma misteriosa coincidência. Também pode ser, por exemplo, que já era para vocês terem se encontrado antes, mas por qualquer razão estranha, né, houve um adiamento desse encontro. Existe também uma inexplicável sincronicidade de datas e lugares nas suas vidas. Geralmente, as almas gêmeas vêm de partes distintas e não crescem juntas, para que possam então trazer bagagens diferentes e aprender uma com a outra. Mas há, ao longo de suas vidas, misteriosas coincidências. Quando encontrou essa pessoa, você se sentiu imediatamente atraída para ela, sentindo na sua presença uma inexplicável sensação de paz e conforto. O encontro com a alma gêmea caracteriza-se por uma certeza inexplicável. Quando você a encontra, você sabe, no seu mais íntimo, que a encontrou. Conhecem e compreendem um ao outro sem serem necessárias palavras. Uma das características das almas gêmeas
é que são como livros abertos uma para outra. Acontece, muitas vezes, um concluir a frase do outro ou adivinhar espontaneamente aquilo que o outro está a pensar. Uma alma gêmea, ela sabe instintivamente aquilo que a outra precisa, sabe abraçar o outro no momento em que ele precisa, sem que esse tenha que pedir. A outra pessoa encarna muitas características que você nunca imaginou que um parceiro seu pudesse ter e vice-versa. Ainda assim, aceitam-se um ao outro e amam até mesmo os defeitos do outro. Dá por si a pensar em coisas como: nunca me imaginei amar um homem assim, ou nunca aceitei isso, por exemplo, ser desarrumado, não ser pontual e etc. A química entre os dois é algo que nunca se sentiu antes. Transcende o plano físico. O simples gesto, por exemplo, de tocar as mãos da sua alma gêmea provoca uma poderosa descarga elétrica em ambos, pondo todas as terminações nervosas em turbilhão. Essa sensação, que é frequente nos primeiros tempos da paixão, nunca desaparece, nem mesmo com a passagem dos anos, quando se trata de almas gêmeas. Sente-se inexplicavelmente bem com aquela pessoa, desde o primeiro encontro. As almas gêmeas, elas despem-se completamente quando estão juntas, deixando de sentir a necessidade de se protegerem, que caracteriza o início de outros relacionamentos, né? O medo de ficar vulnerável, exposto, deixa pura e simplesmente de existir. O relacionamento, ele representa um desafio. Sentem-se muitas vezes que são vocês dois contra o mundo. E é frequente que um ou ambos os parceiros eles estejam envolvidos em outros relacionamentos quando acontece esse encontro. Ou a família apresenta muitas vezes um obstáculo a essa relação. E também é frequente que os amigos recebam esta relação com uma certa estranheza, tá? Mas atenção, eu não quero que vocês confundam também um relacionamento tóxico ou perigoso, né? Que muitas vezes os parentes e os amigos contrariam com um encontro de alma gêmea. Nesse último caso, nós mudamos para melhor e, acima de tudo, a gente se sente sempre seguro e protegido, né? Como eu disse no caso de almas gêmeas. A sua alma gêmea, ela representa um desafio para si. Por ser a pessoa que tem para nos ensinar as lições mais importantes, é alguém que no início nos pode irritar, fazer sair da nossa zona de conforto, confrontar-nos com a verdade da nossa alma que escondemos até de nós próprios. O seu propósito é sempre fazer a gente crescer, evoluir, aprender, principalmente aprender a amar. Tem a mesma opinião sobre os princípios básicos da vida. Por mais diferentes que sejam, eles estão de acordo no que diz respeito a princípios, possuem os mesmos valores, entende? E veem o mundo da mesma forma que você. Você sabe que não vai perdê-lo. Muitas vezes há separações entre almas gêmeas, mas o destino parece que misteriosamente vai fazer sempre com que vocês voltem a se reencontrar, a se reunir. Quando duas almas gêmeas se encontram, elas sabem que não podem ser separadas, independentemente daquilo que aconteça. Por isso, sentem uma forte sensação de pertencer ao outro e não sentem medo de perder o outro, porque no mais íntimo do seu ser, sabem que sempre foram, são e serão apenas um só. Então, são esses, né, alguns das situações, né, de você saber identificar ali. Eu espero que vocês tenham tido sim aí para tudo, né? Eu, pelo menos a maioria aí sim, que você já tenha encontrado a sua alma gêmea, tá? Espero mesmo isso. É claro que assim, é muito superficial, né, essa listinha aí que eu fiz, mas dá para ter uma base, né? Dá para ter uma ideia aí, mais ou menos, né, de como a coisa acontece, sabe? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que não tenha ficado, eu tô toda hora ali tentando controlar o tempo, porque eu não quero que fique um vídeo cansativo, pesado, chato, eu falando demais aqui, né? Às vezes nem eu me aguento falar, imagina vocês ficarem me ouvindo, né? Nem eu me aguento, dirá vocês. Mas tentei ser um pouquinho mais breve. Se tiverem mais dúvidas sobre, né, esse assunto, almas gêmeas, coloca lá no grupo do WhatsApp ou comenta aqui, eu fraciono mais vídeos, né? Trago mais vídeos com o mesmo tema, tá? O próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês
chamas gêmeas, né? As almas gêmeas, tá? Gêmeas não, aí eu já errando tudo. Chamas, almas chamas, né? Então esse é o próximo vídeo que eu trago para vocês, que vou explicar também, falar um pouquinho da diferença, né, das almas gêmeas para as almas chamas, tá? E aí eu vou me aprofundar um pouco mais nas almas chamas, tá bom? Esse é o próximo vídeo, mas dúvidas sobre almas gêmeas, coloca nos comentários, coloca lá no grupo do WhatsApp, tá? E aí eu formulo, né, eu trago aqui para vocês mais um tirando dúvidas. Tá bom, gente? Beijo para vocês, gratidão por terem me assistido e até a próxima.